Fase, neutro, terra. O que de fato é isso e por que você que faz projetos de automação, seja com Arduino, ESP32 ou até com equipamentos prontos do mercado, por que você precisa conhecer e entender como tudo isso funciona? Exatamente o que eu vou te falar no vídeo de hoje. Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo em mais um vídeo no canal da Endeezer. Aqui a gente fala sobre Arduino, ESP32 e vários assuntos de automação residencial. E mais especificamente no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esses termos, como que a gente utiliza, na prática a fase, a terra, o neutro, nos nossos projetos de automação. Por que é importante você conhecer, saber como que eles funcionam para criar um projeto bem feito. Observando, como vocês sabem, eu tenho meus treinamentos de automação residencial aqui, eu tenho vários alunos e depois da programação, que é o que o pessoal mais tem dificuldade, a parte elétrica também é uma das maiores dificuldades deles, e de você também, eu presumo, porque é ali realmente a gente vai mexer na prática, colocar a mão na massa e de fato instalar a nossa automação. E às vezes as pessoas têm um certo receio, medo, dificuldade de como fazer isso, mas entendendo esses conceitos, saber como que a fase, o neutro, o terra funcionam, vai te dar mais segurança, você vai conseguir fazer um projeto muito mais bem feito. Mas antes de a gente partir para o conteúdo do vídeo, não esquece já de deixar um like aqui que ajuda demais o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, mostrando que o nosso conteúdo é relevante e assim o nosso canal cresce cada vez mais. E também, caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreve e dá uma força aqui pra gente, beleza? Bom, então já para exemplificar e ficar mais claro para você visualizar como que isso se aplica num circuito real, eu vou trazer aqui uma imagem. Claro que esse aqui não é da automação, estão com os interruptores aqui, mas vai ficar claro para você entender. Então, vamos discorrer e falar sobre cada um dos três. Tem até mais uns aqui que vai te ajudar a entender também. Então, esse vermelho aqui é a fase, Então, ele é o condutor carregado, É realmente ele que vai fornecer a energia elétrica ali para os nossos dispositivos, Onde vai vir a energia de fato. Então, você vê aqui que na lâmpada a gente sempre manda ele normalmente para o interruptor para fazer o chaveamento com a lâmpada e o neutro é o que vai retornar essa tensão para fechar o circuito, por assim dizer, Então, para a gente ter uma diferença de potencial, e de fato ligar os equipamentos, a gente liga a fase e o neutro. E o neutro ele tem uma tensão próxima a zero, Porque ele é responsável, digamos, por carregar a energia de volta, para o circuito para fechar e a gente ter ali a tensão funcionando, a corrente passando pelo circuito e de fato acendendo e ligando os equipamentos, Por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente está usando fase e neutro, Porque aqui, por exemplo, num ambiente residencial, aqui a gente teria, por exemplo, 110 volts, mas se a gente tivesse duas fases, eles funcionariam semelhante, porém a gente teria uma tensão, por exemplo, de 220 volts. No caso aqui no ambiente residencial, na indústria, por exemplo, fase e fase pode ter, por exemplo, 380, e fase e neutro 220, mas no ambiente residencial, normalmente, fase e neutro a gente tem 110 volts e fase 220. Então, só recapitulando, a fase é onde vai realmente fornecer a energia elétrica e o neutro vai ser responsável por fazer essa diferença de potencial para que feche o circuito, tenha corrente ali e alimente os nossos dispositivos. Aqui, no caso, por exemplo, esses outros fios aqui representados no circuito são um retorno, Eles são, por exemplo, uma extensão da fase, porque aqui, quando a gente fecha o circuito com o interruptor, ele praticamente vira fase e alimenta o dispositivo. E o neutro, ele é mais utilizado para a parte de segurança, Ele não é um elemento vivo no circuito, Digamos que não vai passar energia por ele ali, mas ele é uma parte de segurança, porque ao invés, por exemplo, você ter um surto na rede elétrica e tudo mais, ao invés de ir direto para os nossos equipamentos, para queimar os nossos equipamentos, o terra é responsável por receber e mandar isso aí fora, digamos assim, dando proteção. Por isso que hoje, na maioria dos circuitos elétricos residenciais, é obrigatório ter o terra. Então, entender esses três conceitos vai facilitar bastante. Por quê? Primeiro ponto, você vai entender como deve ser ligado corretamente os dispositivos. Então, dando essa aplicação que eu falei ali de 110, 220, você vai saber identificar, eu tenho duas fases aqui, esse equipamento é 220, então eu ligo duas fases. Eu tenho esse equipamento que é 110, então eu preciso ligar fase e neutro para assim garantir ali que vai ter tensão correta naquele dispositivo. Esse equipamento aqui eu preciso, por exemplo, muitos desses módulos aqui, esses módulos de automação, ele vai precisar ter o
o neutro ali no circuito, né, para você mandar. E muitas vezes a gente não coloca o neutro não passa o neutro na instalação elétrica, na caixinha, por exemplo, do interruptor. Então você saber da onde puxar o neutro vai facilitar bastante para você instalar esses equipamentos. E claro, também a parte da segurança, ter o terra ali, né, pensando ali na questão de dar mais segurança para sua instalação elétrica. Outro ponto também é cumprir as normas, né? Hoje a gente precisa cumprir algumas normas da parte elétrica e você saber identificar cada um deles e, claro, utilizando as cores, né? Por exemplo, fase, normalmente a gente utiliza a cor vermelha. O neutro, a gente utiliza a cor azul clara. Nossa, já cansei de ver instalações elétricas em que o neutro estava vermelho ou preto e isso causa um problema, né? Porque pensa, você vai fazer uma manutenção ali num sistema, numa automação e você chega lá e só tem fio vermelho. Você vai achar que é tudo fase. Aí você vai ver um é neutro. Ou então tá tudo azul, né? O cara colocou tudo as cores azuis. Você não sabe ali qual que é fase, qual que é neutro, só de olhar, né? E isso pode causar um sério problema, né? De segurança e tudo mais. E a questão do terra, normalmente ele é verde e amarelo, né? Ou só amarelo, ou só verde, mas sempre utilizando essas cores para indicar. Então isso tudo, além de cumprir com as normas que são necessárias para que seu projeto fique bem feito e tudo mais, nessa parte de segurança também, você só de bater o olho ali, você saber e não correr o risco de tomar um choque e tudo mais, né? Então, por isso que é importante você saber identificar fase, neutro, terra e como aplicá-lo no seu circuito, que vai dar muito mais segurança e profissionalismo para o seu projeto. Agora deixa aqui nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aí nos comentários que eu te respondo, beleza? E caso você queira aprender a criar suas automações residenciais do zero ao avançado com o Arduino SP32 e claro, aplicar tudo isso aí que aprendeu, usar fase, neutro para ligar e desligar os equipamentos da sua casa pelo seu celular, no nosso treinamento a gente vai muito mais a fundo em tudo que você precisa saber para criar os seus projetos, desde a programação da placa, o desenvolvimento dos aplicativos e as ligações elétricas e eletrônicas da forma correta, né, para controlar tudo, TV, ar-condicionado, lâmpadas, portão da garagem, enfim, tudo que sua criatividade permitir. Eu ensino tudo lá no nosso treinamento. O link dele está na descrição do vídeo. Clica lá, entra para o treinamento que eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito. E caso você esteja precisando de componentes para os seus projetos, Arduino, SP32, módulo relé, enfim, tudo que você precisa aí para os seus projetos, os nossos parceiros da Eletrônica Ômega dão 10% de desconto utilizando o cupom ENDUSER10. O cupom e o link deles está na descrição do vídeo também. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like aí que ajuda demais o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, né? Não custa nada para você e realmente ajuda demais a gente aqui. Caso você não seja inscrito, se inscreve. Muita gente que assiste aos nossos vídeos não são inscritos, então dê essa força aí. E me segue lá no Instagram também que eu posto muito conteúdo, @EndUser, me segue lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até mais.